Olá, terça-feira, 17 de novembro de 2020, e eu venho aqui perguntar ao ministro Alexandre de Moraes, que mandou decretar uma prisão domiciliar para o blogueiro Oswaldo Estáquio, porque ele insiste em descumprir as medidas cautelares que lhe são impostas em afronta ao judiciário. O ministro escreveu que as ações de Eustáquio como fatos gravíssimos, se referindo ao fato do Eustáquio ter continuado a utilizar as redes sociais, ainda que tenha sido proibido de fazê-lo por determinação anterior do mesmo ministro. Eu quero saber por que não terminou ainda esse inquérito. Esse inquérito das fake news não terminou ainda. Por que o Alexandre de Moraes continua sentado nele? Porque está provado agora, no episódio da eleição, quando está havendo, neste momento, uma tentativa dos bolsonaristas esconderem a derrota fragorosa do senhor Bolsonaro e dos seus discípulos nas eleições municipais. E as senhoras Bia Kicis, a Carla Zambelli, o senhor Bernardo Custer e esse Oswaldo Estáquio estão aí desfilando a sua antipatia e o seu ódio numa boa, simplesmente porque esse é um inquérito da Polícia Federal que não tem fim, e o senhor Alexandre de Moraes já tinha mais do que obrigação de mandar fazer prisão domiciliar, que não significa nada no Brasil, né, desse senhor Oswaldo Estáquio e de qualquer outro bolsonarista, né? Aliás, o Bolsonaro teve um dia de glória, porque ele estava numa reunião do grupo, uma reunião virtual do grupo BRICS, e nela ele ameaçou: estaremos revelando. Olha, o português é maravilhoso, né? O gerúndio, né? O gerúndio é o recurso dos idiotas, dos analfabetos, é o recurso do Jair Bolsonaro. Estaremos revelando nos próximos dias países que têm importado madeira de forma ilegal da Amazônia, e alguns desses países são os mais severos críticos ao meu governo no tocante a essa região amazônica. Países não importam madeira ilegal da Amazônia. Pessoas, comerciantes, cidadãos fazem isso. É um crime que é combatido no mundo inteiro, não é combatido no Brasil. Não é combatido no Brasil há muito tempo, e eu venho reclamando disso há muito tempo. E o Bolsonaro ainda facilitou o crime, agora quer transferir a culpa do crime que ele comete e que já devia ter sido punido por isso, inclusive perdendo o mandato, para cima dos países que não tem nada a ver com a compra dessa madeira. Agora, toda essa confusão o Bolsonaro está fazendo para esconder o noticiário a respeito do senador Sonso, seu filho primogênito Flávio. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro desviou mais de 6 milhões de reais em dinheiro público pela extorsão de funcionários fantasmas em seu gabinete na Alerj. Na denúncia, os promotores listaram provas de enriquecimento ilícito do filho do presidente e declararam que o valor repassado por Fabrício Queiroz para pagar as suas despesas é incalculável. Tem uma reportagem completa sobre isso no blog do Fausto Macedo, no Estadão, assinada por Pepito Ortega, Raíssa Mota, Paulo Roberto Neto e pelo próprio Fausto Macedo. O título é de assombrar. Vou ler o título para vocês. Organização criminosa, peculato por 1.803 vezes e 263 atos de lavagem. Veja todas as imputações a Flávio Bolsonaro, Queiroz e mais 15 pela extorsão. No título está rachadinhas, mas eu não quero rachadinha, que é uma tentativa de disfarçar o crime na Alerj. Foram 2 anos de apurações. Por quebra de sigilo foram encontradas todos esses números, foram encontrados todos esses delitos que eu lhes falei, e a promotoria detalhou a estrutura da organização criminosa que Flávio é acusado de liderar, frisando que as investigações não cessaram, podendo chegar a outros crimes envolvidos. A peça tem 290 páginas, mas você pode lê-la, vale a pena ler, se você for ao blog do Fausto Macedo, no portal do Estadão, e encontrará lá, para lê-la,
reproduzi-la e distribuí-la com quem você quer, que isso aqui não é fake news. A Procuradoria apontou que a organização criminosa desviou R$ 6.100.091,52 dos cofres públicos da Assembleia Legislativa do Rio, com desvio de pagamentos em favor de 12 funcionários fantasmas. Dos valores desviados, ainda segundo o Ministério Público, R$ 2.079.149,52 foram comprovadamente repassados para a conta bancária de Fabrício Queiroz, o faz-tudo da família Bolsonaro. A participação dos denunciados, por sua vez, é dividida em 3 núcleos na acusação: político, operacional e executivo. Eu não tenho tempo para destrinchar isso tudo, então você vai lá e você vai ver isso aí. Essa é a notícia mais importante dos últimos tempos, né? Porque os bolsonaristas vivem dizendo: não, por que você não vai denunciar os milhões desviados pelo PT? Não, nós já denunciamos, os que desviaram foram presos, estão cumprindo pena, o próprio Lula, que é o chefão, né? Que faz o papel que o Flávio Bolsonaro faz nesse inquérito. Então, a hora de dizer que são milhões, não são, não, é só tanto, não são milhões, não, são milhões de reais. Não, tanto faz, roubar R$1 ou 1 milhão não é a mesma coisa, mas é crime do mesmo jeito. E dessa vez, o Ministério Público do Rio chegou a uma conta que passa do milhão, né? São vários milhões. Bom, eu quero ler aqui para vocês umas anotações que eu fiz sobre outro episódio que está me batendo aqui na cuca, né? No meu artigo, O Poder Político das Milícias do Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro último, eu comentei que o panorama do Poder Judiciário não é alvissareiro. E não é mesmo. Por essa razão, eu volto a esse assunto. A Operação Esquema, com cifrão no lugar do S, da Lava Jato do Rio, deflagrada no início de setembro, teve como ponto de partida a delação premiada do ex-presidente da FEComércio do Rio, Orlando Diniz. Essa apuração apurou desvio de 151 milhões do Sistema S Rio, integrado por Sesc, Senac, SESI e Senai. Tornaram-se réus mais de 20 advogados do Rio e de São Paulo. Os escritórios desses advogados não prestavam serviços acertados e parte do valor pago pelo Sistema S era desviado para lobby junto a tribunais superiores. Eles foram enquadrados em 43 tipos penais, entre esses tráfico de influência, artigo 332 do Código Penal, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si, do Código Penal, né? Para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado em funcionário público no exercício da função, exploração de prestígio, artigo 357, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão de Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Além de corrupção ativa, artigo 333, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, e corrupção passiva, artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora de função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Mas uma decisão do Gilmar Mendes trancou a ação penal e anulou as buscas e apreensões realizadas. Gilmar Mendes determinou ainda que o juízo se abstenha de decidir sobre os fatos, direto ou indiretamente, relacionados ao caso, até que o Supremo Tribunal Federal determine qual instância é responsável pelos processos. Ou seja, no dia de São Nunca. Você vai dar licença, eu vou tomar um pouco d'água, que o dia está nublado, mas o tempo está seco. Continuo as minhas anotações aqui. Logo depois desse artigo, o advogado Nitalmar Ferreira Filho foi alvo de 5 mandados de busca e apreensão na Lava Jato do Rio. Nitalmar, conhecido como o mais caro criminalista de réus da Lava Jato, há 4 anos tinha um escritório nos fundos de uma papelaria em Campo Grande, subúrbio pobre da Zona Oeste do Rio. Uma carreira meteórica. Nitalmar dizia aos possíveis clientes que tinha amplo acesso ao juiz Marcelo Bretas e prometia
conseguir penas mais brandas, benefícios para cumprir a prisão e cobrava alto, muito alto, os honorários para isso. A investigação corre sob sigilo, mas, no mandado de busca, a juíza da Terceira Vara Criminal do Rio, Rosália Monteiro Figueira, elencou os crimes de exploração de prestígio e tráfico de influência. Todos esses advogados frequentaram a escola de Márcio Tomás Bastos, mas não tem nem de longe o poder que ele tinha no governo Lula. A diferença de Márcio Tomás Bastos para esses advogados é que, enquanto eles atuavam na planície, Márcio Tomás Bastos atuava no Planalto. Márcio Tomás Bastos indicou 7 dos 11 ministros do Supremo e ainda o diretor-geral da Polícia Federal. O Antônio Palocci, em delação premiada, confessou que, para arquivar o Castelo de Areia, embrião da Lava Jato, Márcio Tomás Bastos pagou propina de 5 milhões de reais ao então ministro do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, que chegou a ser presidente do STJ. O mercado persa de promoções para cortes superiores, nesse caso, não vingou. Então, a propina foi paga em dinheiro pela defesa de Carlinhos Cachoeira. Márcio Tomás Bastos cobrou honorários de 15 milhões e, segundo Palocci, pagou 5 ao Asfor Rocha, a quem tinha prometido e não conseguiu cumprir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Márcio Tomás Bastos foi o Nitalmar do Grande Monde nos governos do PT. Agora, só uma lava-jato nos salvará. Antes de terminar, eu vou terminar já, prometo a vocês, eu quero lembrar que o Pedro Bial perguntou ao Barack Obama sobre os bilhões de propinas nos governos Lula. E o Barack Obama chamou o Lula de The Man, o cara. E o Barack Obama respondeu: com os relatos de corrupção que surgiram, na época eu não sabia de todos eles. Eu também recomendo hoje a vocês a leitura do meu artigo semanal no blog do Neumann e no portal do Estadão, que se chama A Força da Velha Política de Hábito. Se você quer saber uma opinião mais detalhada, minha, que eu já dei ontem, mas agora, lendo esse artigo, você terá uma opinião mais detalhada e organizada do que eu tenho das eleições municipais de domingo passado. Bom, nesta hora é uma hora que eu tenho que terminar isso aqui, para não tomar mais o seu tempo, e vou ficando aqui direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.